Olá, pessoal! Nós estamos aqui para mais uma revisão de conteúdos, né? Agora nós vamos revisar o conteúdo estudado no terceiro bimestre, que foi Introdução ao Estudo de Matrizes, Tipo de Matriz e Adição e Subtração de Matriz. Nós vimos também multiplicação de matriz, mas a gente não vai revisar essa parte até então, porque vai ser até a adição e subtração de matriz que será cobrado no trabalho, né? E essa revisão é destinada para que vocês estudem para o trabalho de matemática. Então, eu desejo que vocês aproveitem bem esse vídeo, aproveitem bem as explicações e vamos começar. Olha, aqui nós temos umas tabelas, como o nome está dizendo aí, né? A tabela periódica, né? Tem elementos químicos, né? Dispostos em linhas, ó, e em colunas. Aqui nós também temos uma tabela com as notas, né, de 4 alunos nos 4 bimestres e a nota final, né? Também dispostos em linhas e em colunas. Aqui nós temos o mapa de uma sala, não é? Onde os alunos são dispostos em filas, né? E também filas horizontais e as filas verticais, né? E aqui nós temos um mapa que é uma tabela, na verdade, sobre a situação do Covid-19 aqui no nosso município, né? Nós temos as linhas aqui, que são os bairros, e as colunas são os casos de cura, as pessoas que estão sendo atendidas domiciliarmente, estão hospitalizadas, óbitos e o total. Gente, mas o que tem a ver essas tabelas aí, né, que eu expliquei no instante? Tudo isso, gente, é matriz. Porque matriz, nós vamos ver mais na frente a definição exata, mas matriz é uma disposição de elementos em linhas e em colunas. Pode ser que venha assim numa tabela, pode ser que venha separado por parênteses, por travessões, mas pode ser que não venha, os elementos não venham dispostos, né, nem travessões, nem tabelas, mas só a disposição, só por os elementos estarem dispostos em linhas e colunas, já caracteriza uma matriz. Então, o que é uma matriz? É uma tabela composta por linhas, fileiras horizontais de colunas fileiras verticais. Lembrando que pode vir separado por aquelas linhas, né, que é de uma tabela, ou não. Nós temos a representação genérica e olha só, a gente representa a matriz mais por esses colchetes, mas também representa por parênteses, entre bastões, né, como fala. E, nesse caso, a representação genérica é quando não se sabe o valor dos elementos. Então, a gente faz essa representação aqui que serve para todas as matrizes. Ou seja, se é uma matriz A, o elemento da primeira linha, a primeira posição, eu chamo de A1. O elemento da primeira linha, segunda posição, A12. A13, primeira linha, terceira coluna. A21, segunda linha, primeira coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. A23, segunda linha, terceira coluna. E assim por diante, ó. Então, aqui eu tenho, ó, elementos de M linhas e primeira coluna. Pode ser qualquer linha, né? Mas está na primeira coluna. Aqui também qualquer linha, né? Segunda coluna e etc. E aqui, no caso, é referente à linha, né? Sempre a primeira linha, e pode ser qualquer coluna, né? Segunda linha e qualquer coluna. E aí, nós temos aqui, ó, o AMN, que é referente a o M, sempre é referente à linha, e o N referente a colunas. Então, aqui eu tenho M linhas e N colunas. E essa matriz A é uma matriz do tipo, é uma matriz A e J. Esse I, ele representa a linha, a posição do elemento na linha, e o J representa a posição do elemento na coluna. O M representa a quantidade de linhas, né, e a quantidade de colunas de uma matriz. Então, a matriz A é igual a J do tipo ou ordem M por N. Em uma matriz, nós temos as diagonais, né? Diagonal vai de um canto ao outro, né? E aí, ó, nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita descendo, nós temos a diagonal principal, e no sentido da esquerda para a direita subindo, a diagonal secundária. Exemplo, eu tenho aqui a matriz A, ó,
está disposta entre colchetes, né? Geralmente a gente trabalha mais com essa disposição entre colchetes. Ela é uma matriz A, A e J do tipo 3x3, ou seja, 3 linhas, ó, 1, 2, 3 e 3 colunas, ó, 1, 2, 3. Então, qual é o elemento A11, né? Primeira linha, primeira posição, 2, né? O A1, 2, 3, né? O A1, 3, primeira linha, terceira coluna, 1. O A2, 1, segunda linha, primeira coluna, é o 0. O A2, 2, segunda linha, segunda coluna, é o 4. O A2, 3, segunda linha, terceira coluna, é o 6. O A3, 1, terceira linha, primeira coluna, é o 0. O A3, 2, terceira linha, segunda coluna, é o 5. E o A3, 3, terceira linha, terceira coluna, é o 0, né? Lembra, ó, sempre o primeiro número aqui é referente ao I, que é referente à posição na linha. E o segundo número é o J, que é referente à posição na coluna. Exemplo. Escreva a matriz C, né, C e J, do tipo ou ordem 2x3. Então, são 2 linhas e 3 colunas. Tal que C e J é igual a I mais J ao quadrado. A gente tem que descobrir quais são esses elementos, né? Eu tenho elementos dispostos em 2 linhas e 3 colunas, e essa expressão é que vai me fornecer o valor de cada elemento, como a gente vai ver no exemplo resolvido a seguir. Oi, então na aula de hoje, o exemplo 1, né, trazido nos slides, pede para calcular uma matriz C, que tem 2 linhas e 3 colunas. Oi, então na aula de hoje, o exemplo 1, né, trazido nos slides, pede para calcular uma matriz C, que tem 2 linhas e 3 colunas, sendo que o I, que é o elemento referente à linha, deve ser somado, né, o J, que é o elemento referente à coluna, e elevado ao quadrado. Então, através dessa expressãozinha aqui numérica, a gente consegue encontrar os elementos dessa matriz. Então, primeiro, nós vamos fazer a representação genérica dela, ó. Fazer aqui, matriz C. Então, como é a matriz C, eu vou chamar todos os elementos de C. Então, o elemento que vai estar na primeira linha, primeira coluna. Ó. Primeira linha, primeira coluna, eu chamo de C11. O elemento que está na primeira linha, segunda coluna, eu chamo de C12. O elemento que está na primeira linha, porque são 3 colunas, né? Então, tem a terceira coluna, C13. Pronto. Terminamos a primeira linha. Agora, vamos para a segunda linha, né? Só tem uma linha. Então, o elemento que está na segunda linha, primeira coluna, C21. O elemento que está na segunda linha, segunda coluna, C22. E o elemento que está na segunda linha, terceira coluna, C23. Pronto. Aqui é a representação genérica. Agora, através dessa formulazinha, ou expressão numérica, nós vamos descobrir cada elemento. Então, eu tenho aqui C11, vai ser igual. O I é 1, o J também é 1. Então, eu vou somar, não é? Ó, 1 mais 1 e ao quadrado, né? 1 mais 1, 2, 2 ao quadrado, 4. Pronto, descobri esse primeiro elemento. Vamos para o C12. C12. Meu I é 1 e meu J agora, ó, é 2, né? Sempre lembrando. Sempre o primeiro número é 1, referente... Sempre o primeiro número é I, referente à linha, e o segundo número é o J, referente à coluna. Então, 1 mais 2 ao quadrado. Então, eu tenho 3 ao quadrado, 9. Vou fazer aqui espremidinho, acho que não vai caber. Vou fazer aqui embaixo. Esse aqui embaixo mesmo. C13. Então, eu tenho aqui, ó, o meu I é 1 e o J é 3. Então, 1 mais 3 ao quadrado. 1 mais 3 são 4. 4 ao quadrado, 16. Vou fazer agora o C. Agora, vamos para a segunda linha, né? C21. O I é 2. O J é 1 ao quadrado. 2 mais 1, 3.
3 ao quadrado são 9. Agora o C, 2. O I é 2. O J também é 2 ao quadrado. Então, 2 mais 2, 4. 4 ao quadrado, 16. E, finalmente, o C, 3. Onde eu tenho I, 2, mais o J, 3 ao quadrado. 2 mais 3 são 5. 5 ao quadrado são 25. Pronto. Agora é só arrumar lá na matriz. Lembrando de colocar cada elemento na sua devida posição. Quem é o elemento da primeira linha, a primeira coluna? 4, né? O elemento da primeira linha, a segunda coluna? 9. O elemento da primeira linha, a terceira coluna, 16. Eu gosto de colocar tudo arrumadinho, como se estivesse na matriz, mas aqui o espaço não deu. Mas eu sei que esse elemento aqui vai ficar na primeira linha, terceira coluna, né? 16. Agora vamos, quem é o elemento da segunda linha, primeira coluna? 9, né? Ó, segunda linha, primeira coluna. Elemento da segunda linha, segunda coluna, 16. E finalmente, segunda. Aí, gente, nós vimos a resolução daquele exemplo, né, do primeiro exemplo. Vamos ver agora esse segundo exemplo. Deixa eu colocar aqui o ponteiro. Pronto. Agora, a gente tem que escrever uma matriz B, B e J, do tipo ordem 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, tal que aí dá duas condições, ó. A primeira condição, se o I for menor ou igual a J, tem que usar essa expressão, menos 1 elevado a J. E se o I for maior do que o J, eu tenho que usar essa expressão aqui, 2I mais J. Então, vamos ver agora na próxima lâmina como é que resolve esse exemplo. Oi, gente! Na aula de hoje, né, os slides, foi trazido o segundo exemplo, que pede para escrever uma matriz B e dá 3 por 2, né, 3 linhas e 2 colunas, e dá a seguinte condição, ó. Quando o I for menor ou igual a J, eu tenho que fazer menos 1 elevado a J. Quando o I for maior do que J, eu tenho que fazer 2I mais J. Eu já tinha começado a responder aqui, mas eu vou apagar e voltar do início. Ó. Aí, primeiro eu fiz a representação genérica, ó. Se eu tenho, ó, 3 linhas e 2 colunas, né? Aqui, ó, 3 por 2, então tá aqui. 3 linhas e 2 colunas. Vou fazendo assim. B, primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. B1, 2. Agora, segunda linha, né? Então, segunda linha, primeira coluna. B2, 1. Segunda linha, segunda coluna, B2, 2. Terceira linha, primeira coluna, B3, 1. E terceira linha, segunda coluna, B3, 2. Lembra que sempre o primeiro númerozinho é referente à linha e o segundo númerozinho é referente à coluna, certo? Então, aqui eu tenho uma matriz genérica 3 por 2, 3 linhas, 2 colunas. Então, vamos começar com B1. Eu tenho aqui que 1 é igual a 1. Então, quando 1 é menor ou igual a J, eu vou fazer menos 1 elevado a J. É isso que eu vou fazer aqui. E o J é 1. Base negativa expoente ímpar, resultado negativo. E menos 1 elevado a 1 é menos 1. Pronto. Achei o primeiro elemento aí. Agora, vamos fazer aqui B1, 2. Deixa eu só afastar aqui um pouquinho, por causa do espaço. Então, B1, assim, menos 1 elevado a 1, pronto, aí o B1, 2. Quando o I é menor do que o J, aqui o 1 é menor que o J, eu vou fazer a mesma coisa, né? Porque pode ser igual ou menor, é essa condição. Então, menos 1 elevado ao J, só que o J agora é 2.
E quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. Então, menos 1 ao quadrado é 1 positivo, porque quando eu faço menos 1 vezes menos 1, menos com menos dá mais, né? 1 vezes 1 é 1. Pronto. Agora vamos para B21. O I é maior, 2 é maior que 1. Então, I é maior que J. Então, eu vou fazer essa daqui, ó. 2I mais J. Ou seja, eu vou multiplicar bem aqui embaixo. Vou fazer aqui embaixo. 2 vezes meu I é 2, mais o J, que é 1. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Né? Ficou meio bagunçadinho, mas dá pra entender, né? E o B22. Agora, o que acontece aqui? 2 é igual a 2. Então, quando o I é menor ou igual, então usa essa condição. Menos 1 elevado ao J, o meu J é 2. De novo, eu tenho a base negativa expoente par, resultado positivo. Agora, vamos para o B31. Ó, o I, o 3 é maior que 1, então o I é maior que J. Ó. Então, eu vou de novo usar essa equaçãozinha aqui, ó. 2I mais J. Então, vai ficar 2 vezes, ó, o I é 3, mais o J, que é 1. Então, vai ficar, ó, 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. E, finalmente, nós vamos para o B32. O que acontece aqui? O I é maior do que o J, né? Então, ó, 3 é maior que 2. Então, vamos usar essa equação de novo. Então, 2 vezes I mais J, eu tenho 2 vezes 3 mais 2. 2 vezes 3 são 6. E 6 mais 2 são 8. Pronto. Acabei encontrando, né, todos os elementos, ó. Ficou meio, ó, aqui é o menos 1, o 1, o 5, o 1, o 7 e o 8. Então, vamos arrumar a nossa matriz, né? Então, a minha matriz B será igual. O elemento da primeira linha, primeira coluna, menos 1. O elemento da primeira linha, segunda coluna, 1. O elemento da segunda linha, primeira coluna, 5. O elemento da segunda linha, segunda coluna, 1. O elemento da terceira linha, primeira coluna, 7. E o elemento da terceira linha, segunda coluna, 8. Pronto. Aqui eu tenho a minha matriz B, então a matriz 3 por 2. E esses são seus elementos. Certinho. Bom, depois que a gente viu, né, o conceito inicial de matriz genérica, né, como encontrar uma matriz a partir, os elementos de uma matriz a partir da sua representação genérica, nós vamos ver os tipos de matrizes. A primeira é a matriz quadrada. A matriz é quadrada quando ela tem a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas, ó. Por exemplo, aqui, ó, a matriz A de ordem 3, porque tem 3 linhas e 3 colunas. Aqui em cima é a matriz A de ordem 2, porque tem 2 linhas, né, e 2 colunas. E aqui nós temos a matriz M de ordem 4, porque tem 4 linhas e 4 colunas. Então, matriz quadrada, a mesma quantidade de linhas e colunas. A matriz triangular é um tipo de matriz quadrada, só que ela diferencia de matriz quadrada por conta que abaixo ou acima da diagonal principal eu tenho elementos nulos iguais a zero, formando um triângulo. Pode ser que tenha só embaixo, só em cima ou em cima e embaixo, né? Então, isso caracteriza a matriz triangular. Então, nesse caso, ó, eu tenho a matriz A triangular de ordem 3 superior. Ordem 3 porque tem 3 linhas e 3 colunas. E superior porque os elementos não nulos, ó,
estão acima da diagonal principal. Aqui eu tenho a matriz B, de ordem 4, né? 4 linhas e 4 colunas, inferior, porque os elementos não nulos estão abaixo da diagonal principal. E olha os zeros lá formando, né, um triângulo, né? Tanto na matriz A quanto na matriz B, né? Os elementos nulos, né, que a gente chama, formando um triângulo. A matriz diagonal, ela é um tipo de matriz quadrada e um tipo de matriz triangular. Só que o que diferencia, né? Que nesse caso, obrigatoriamente, para ela ser diagonal, os elementos não nulos têm que estar exatamente acima e abaixo da diagonal principal, ou seja, só pode ter elementos diferentes de zero na diagonal principal. Todo o restante é igual a zero. E aí eu tenho aqui zeros, né, formando triângulos acima e abaixo da diagonal principal. Então, aqui eu tenho duas matrizes A, diagonal, de ordem 3. 3 linhas e 3 colunas. A matriz identidade é uma matriz quadrada, mesma quantidade de linhas e de colunas. É uma matriz triangular, porque tem zeros formando o triângulo em cima e embaixo, né? É uma matriz diagonal por conta disso, né? Por conta de ter zeros acima e abaixo da diagonal principal. E, além disso, ela também é identidade. Por quê? Porque se os elementos não nulos estiverem na diagonal principal, mas se eles forem exatamente iguais a 1, então é uma matriz identidade, ó. Então, para ser identidade, ó, a matriz só pode ter elementos não nulos na diagonal principal. E esses elementos não nulos são obrigatoriamente iguais a 1. E todo o restante, ó, é zero. Então, aqui eu tenho a matriz de identidade de ordem 3. Aqui tem uma matriz de identidade de ordem 4. Aqui eu tenho uma matriz de identidade de ordem 5. Por isso que é chamada de 3, e 4 e 5. Aqui nós temos uma matriz nula. Né? A matriz nula, ela não precisa ser matriz quadrada, ela pode ser quadrada ou não. Então, aqui eu tenho, ajeitando aqui, eu tenho a matriz nula, ó, de ordem 1 por 2, ou seja, uma linha, duas colunas, e o que caracteriza? Todos os elementos são zero, né? Por isso daí o nome nula. Aqui eu tenho a matriz nula de ordem 3, duas linhas e 3 colunas, e aqui uma matriz nula de ordem 2, aí aqui uma matriz quadrada, né, ó. Duas linhas e duas colunas. E todos os elementos são iguais a zero, nulos. Agora, nós vamos ver o que é uma matriz linha. Como o nome está dizendo, ela tem apenas uma linha, ó. É formada por apenas uma linha e pode ter várias colunas. Por exemplo, aqui a matriz A, 1 por 3, uma linha e 3 colunas. A matriz B, uma linha e 4 colunas. A matriz C, uma linha e 5 colunas. E a matriz D, uma linha e N colunas, né? O importante é que tem apenas uma linha para ser caracterizada como matriz linha. Já a matriz coluna, como o nome já está dizendo, tem apenas uma coluna, né? Ó. Então, a matriz A é uma matriz do tipo 3 por 1. Sempre a quantidade de linhas vem primeiro, né? E depois a quantidade de colunas. E no caso, coluna sempre vai ser 1, né? Porque é uma matriz coluna. Tá, a matriz B, uma matriz do tipo 4 por 1, a matriz C do tipo 5 por 1 e a matriz D, M linhas, né, infinitas linhas e apenas uma coluna. Igualdade de matriz. Para as duas matrizes serem iguais, os elementos da mesma ordem, ou seja, e correspondente, mesma posição, são iguais. Então, aqui tem a matriz A, com esses elementos, 1, menos 2, menos 7, 3, 0, menos 5. E a matriz B, que é a matriz B e J do tipo 2 por 3. Tá o quê? B e J é igual a 2i menos J ao quadrado. Nós vamos descobrir quem são os elementos dessa matriz B, de acordo com essa expressão numérica, e depois vamos verificar se é igual realmente à matriz A. Então, aqui já foi feita a representação genérica, ó, da matriz de duas linhas e 3 colunas. E aí eu tenho, né, B1, B12, B13, B21, B22 e B23. Lembrando que a fórmula era 2 vezes I menos J ao quadrado. Então, B1, ó,
2 da fórmula vezes o i, que é 1, menos o j, que é 1 ao quadrado. Então, 2 vezes 1, 2, menos 1 ao quadrado é 1, e 2 menos 1 é igual a 1. Lembrando, gente, que esse menos aqui não está dentro de parênteses, porque se tivesse, eu diria o seguinte, que base negativa expoente par resultado positivo, mas aqui não tem parênteses. Então, você tem que repetir o sinal de menos, e aí não entra a regrinha que fica positivo. B1, 2. 2 da fórmula, vezes o i, que é 1, menos o j, que é 2 ao quadrado. Então, 2 vezes 1, 2, menos 2 vezes 2, 4. Sinais contrários diminui dá o sinal do maior, né? Então, fica menos 2. B1, 3. 2 da fórmula, vezes o i, que é 1, menos o j, que é 3 ao quadrado. 2 vezes 1, 2, menos 3 ao quadrado são 9, diminui dá o sinal do maior, menos 7. B2, 1. B da fórmula, vezes o i, que é 2, menos o j, que é 1 ao quadrado. 2 vezes 2, 4, menos 1 ao quadrado é 1, 4 menos 1, 3. B2, 2. 2 vezes o i, que é 2, menos o j, que também é 2, ao quadrado. 2 vezes 2, 4, menos 4, 0. E o B2, 3, 2 da fórmula, vezes o i, que é 2, menos o j, que é 3, ao quadrado. Então, 2 vezes 2, 4, menos 3 ao quadrado, 9. Sinais contrários diminui dá o sinal do maior, então dá menos 5. E aí, gente, eu não vou voltar aqui à lâmina, mas essas matrizes são iguais. Porque o elemento da matriz B deu 1, menos 2, menos 7, 3, 0, menos 5, e são os mesmos elementos da matriz A. Portanto, A é igual a B. Matriz transposta. A matriz transposta é quando os elementos que estão em uma determinada coluna passam para outra matriz, ficando agora em linhas, ou seja, as colunas se transformam em linhas, as linhas se transformam em colunas. Então, 1, 2, que estava na primeira linha, vai para a primeira coluna. 3, 4, que estava na segunda linha, vai para a segunda coluna. 5, 6, que estava na terceira linha, vai para a terceira coluna. Então, a matriz A e a transposta de A. E a gente tem com a matriz do tipo 3 por 2, a transposta dela é uma matriz 2 por 3, ou seja, troca a quantidade de linhas e colunas. Quando a matriz transposta é igual à própria matriz, então a gente diz que ela é uma matriz simétrica. Olha aqui, ó, 2 menos 1 e 0 estava na primeira linha. Quando foi feita a transposta, foi colocado na primeira coluna. Menos 1, 3 e 7 estava na segunda linha, foi para a segunda coluna. 0, 7 menos 2 estava na terceira linha, foi para a terceira coluna. E observe que ficaram iguais as matrizes, ó. Mas para isso acontecer, só pode acontecer em matrizes quadradas, né? Matrizes não sejam quadradas, não tem como ser simétrica. Então, a matriz A do tipo 3 por 3 e a matriz, ou seja, a transposta de A, também é do tipo 3 por 3. Então, são matrizes simétricas. Exemplo. Calcule o valor de x e y sabendo que as matrizes são iguais. Então, tem que saber o valor do x e do y. O x mais 3, eu observo que ele é correspondente ao menos 5, porque está na mesma linha, mesma posição que o menos 5 na matriz B. Então, eu vou igualar esses dois elementos, que eles são correspondentes. Então, x mais 3 é igual a menos 5, isolo x, repete menos 5 e passo o 3 para lá negativo. Sinais iguais, soma e dá o mesmo sinal, menos 8. O 2y menos 7, ele é correspondente ao 13 na matriz B. Então, igualamos, ó. A isolo 2y, repete o 13 e o 7 passa para lá, somando. 3 mais 7 são 20 e o 2 passa dividindo, 20 dividido por 2 são 10. Então, tem o valor do x e do y. Exemplo 4. Classifique as seguintes matrizes. Essa primeira matriz aqui, ó, tem apenas uma coluna, né? É uma matriz 4 por 1, 4 linhas e uma coluna. Então, é a matriz coluna, né? Isso. 4 por 1, né? Porque primeiro a gente sempre coloca a quantidade de linhas e depois de coluna. Nesse caso aqui é uma matriz linha, porque tem apenas uma linha e 7 colunas. Então, a matriz linha é do tipo 1 por 7.
Aqui nós temos uma matriz quadrada, 3 linhas e 3 colunas, de ordem 3, né? Aqui nós temos uma matriz triangular. Olha só a diagonal principal e abaixo dela elementos nulos formando um triângulo. Então, a matriz triangular de ordem 4, porque são 4 linhas e 4 colunas, superior, porque os elementos não nulos estão acima da diagonal principal. Isso. Essa daqui é uma matriz de identidade, né? I2, ou seja, só tem elementos não nulos na diagonal principal e esses elementos não nulos são iguais a 1. Então, a I2 é uma matriz de identidade de ordem 2. Essa daqui é uma matriz que, além de ser quadrada, é triangular, mas ela é diagonal também. Porque ó, só tem elementos não nulos na diagonal principal. Embora tenha um zero aqui, mas os outros, né, continuam caracterizando a questão da diagonal. E abaixo e acima da diagonal principal tem zeros, né, elementos não nulos formando um triângulo. Então, a diagonal principal, é uma matriz diagonal de ordem 3, né? 3 linhas e 3 colunas. Agora, a gente vai ver a adição de matriz. Nós vamos ver que é bem facinho. É só você somar os elementos da mesma posição, né, de uma matriz com o elemento da mesma posição da outra matriz, né? Por exemplo, eu tenho uma matriz A, uma matriz B. Resulta em uma matriz C de ordem da mesma ordem, né? A matriz A tem que ter a mesma ordem da matriz B e resulta numa matriz de mesma ordem. E aí, nós vamos somar os elementos de cada posição da matriz A com o elemento de mesma posição da matriz B. Exemplo, né? Agora, então, seja a matriz A aqui, né? E a matriz B. Então, vamos somar os elementos correspondentes da mesma linha, né? E mesma coluna. Então, eu tenho aqui o 5 mais 2, o menos 10 mais o 0, o 2 mais 1, o 10 mais 10, o menos 6 mais 3, o 15 mais 10, o 8 mais 0, o menos 5 mais menos 2, né? Por isso que ficaram, né, dois sinais aqui, foi separado por parênteses. 20 mais 1, menos 6 mais menos 4, olha aqui de novo, né? Foi colocado os parênteses para separar. 0 mais 3. Menos 7 mais menos 5, ó, novamente, parênteses para separar os dois sinais. 0 mais 1, menos 9 mais 0 e menos 8 mais menos 6. De novo, os parênteses para separar os dois sinais. Então, 5 mais 2, 7, menos 10 mais 0, menos 10, 2 mais 1, 3, 10 mais 10, 20. Sinais contrários, diminui dá o sinal do maior. Menos 6 mais 3, dá menos 3. 15 mais 10, 25. 8 mais 0, 8. Aqui tem que fazer o jogo de sinal, gente, para reduzir a um só sinal, ó. Mais com menos é menos. Aí fica menos 5, menos 2. E aí, como os sinais são iguais, soma e dá o mesmo sinal. 20 mais 1, 21. Jogo do sinal aqui, ó, mais com menos dá menos. Então, fica menos 6, menos 4, onde os sinais iguais soma e dá o mesmo sinal, menos 10. Mais com menos dá menos. Então, fica menos 1, menos 1. Soma e dá o mesmo sinal, menos 2. 0 mais 3 são 3. Mais com menos dá menos. Menos 7, menos 5, menos 12. 0 mais 1, 1. Menos 9 mais 0, menos 9. E aqui, ó, mais com menos, menos. Menos 8, menos 6. Soma e dá o mesmo sinal, menos 14. E aí, nós temos a nossa matriz C da mesma ordem, né? Se aqui são 4 linhas e 4 colunas, a B também. E resulta na matriz C também com a mesma quantidade de linhas e colunas, 4 por 4. Outro exemplo, né? Aqui, no caso, é a matriz oposta. O que é isso? A matriz oposta é quando os elementos têm o mesmo módulo, são iguais, só que os sinais são contrários, são opostos. Ó. 5, a oposta é menos 5. 4, o oposto é menos 4. Menos 6, o oposto é mais 6. Menos 3, o oposto é mais 3. 1, o oposto é menos 1. E o 0 é 0, não tem sinal, continua sendo 0, né?
E aí, a soma ó, da matriz A com a sua oposta, que aqui foi chamada de B, vai resultar em elementos nulos, iguais a zero. Então, por quê? Ó, porque 5 mais menos 5, mais com menos dá menos, 5 menos 5, 0. 4 mais menos 4, mais com menos dá menos, 4 menos 4, 0. Menos 6 mais 0, menos 6 mais 6, nas contrários diminui, né? Então, 6 menos 6 dá 0. Menos 3 mais 3 também vai dar 0. 1 mais menos 1 vai ficar 1 menos 1, 0. E 0 mais 0 dá 0. Então, a matriz do tipo M por N, né, mais a oposta dessa matriz M por N, resulta numa matriz nula M por N, também da mesma ordem, né, também com a mesma quantidade de linhas e mesma quantidade de colunas da matriz da sua oposta. Propriedades. A propriedade comutativa diz que a ordem dos fatores não vai alterar, né, o resultado. Então, tanto faz eu somar a matriz A com a matriz B ou a matriz B com a matriz A. A propriedade associativa envolve mais de duas matrizes. Então, no caso de 3 matrizes, eu posso somar a primeira matriz A com a B, depois somar com a C, ou eu posso somar a primeira matriz B com a C e depois somar com a A. Elemento neutro. Uma matriz A mais uma matriz nula, né, que é formada só por elementos iguais a zero, resulta na própria matriz A, né, com a mesma quantidade de linhas e colunas. Elemento oposto. A matriz A mais a sua oposta resulta em uma matriz nula, com a mesma quantidade de linhas, né, e colunas da matriz A e da sua oposta. A gente já viu na lâmina anterior, né? Agora, a subtração de matrizes é semelhante, só que tem que ter mais cuidado, porque o sinal de menos, ele altera muito o resultado, né? Então, a matriz A menos B, né? É como se fosse a soma, né? Porque a gente sabe que mais com menos dá menos, né? Mas, colocando logo diretamente, a gente sabe que A menos B. E resulta numa matriz C, ou seja, a matriz A como oposto de B, ou seja, que é negativo, né? Resulta numa matriz C. Exemplo. Sejam as matrizes A, né? E a matriz B. Vamos fazer a subtração, para resultar na matriz C. Observe, ó, tipo 2, né? Ordem 2, e vai resultar na matriz de ordem 2. Aí, só cuidado com o sinal, ó. 8 menos 5, 3, ok, não tem problema com o sinal. 4 menos 4, 0. Agora aqui, ó, 3 menos 7. É aqui que tem que ter cuidado, ó. Porque tem um menos aqui da expressãozinha, né? A menos B e o menos do 7. Daí você separa com parênteses, depois faz o jogo do sinal. Menos com menos mais. Então, 3 mais 7, 10. E aqui, menos 5, menos 1, os sinais são iguais, soma e dá o mesmo sinal, né? Então, menos 6. E aí, gente, eu agradeço por terem assistido o vídeo até aqui, né? E tem uma mensagenzinha, depois vocês podem ler com calma. Meu obrigada a todos, né? Eu desejo que vocês estudem realmente, né? Que esse vídeo de revisão seja de bom proveito para vocês. Eu sei que muitos alunos não assistem esses vídeos, né? Mas os que conseguirem assistir, eu tenho certeza que vão ter bom proveito. Então, bons estudos, beijo para todos e fiquem na paz de Deus.